Meus amigos, o City vai conseguir de novo. Estamos à beira da história, tá? Nesse próximo final de semana, o Manchester City pode vir a se sagrar campeão da Premier League pela quarta vez consecutiva. Um tetracampeonato nunca antes visto na Inglaterra. Nem em Premier League, nem em todas as versões do campeonato inglês. E que crueldade com o Arsenal, né, cara? O Arsenal bateu na trave na temporada passada e nessa, mais uma vez, aparenta que vai ficar no quase. Diante de um City quase que perfeito do Guardiola em pontos corridos, né? Mais uma vez, uma campanha consistente do início ao fim, que esteve entre as primeiras posições do início ao fim, e que por mais que nessa temporada tivesse em vários momentos não na liderança, ele sempre esteve perseguindo e sempre esteve se mantendo competitivo na Premier, em todos os momentos. E na reta final, ele deslancha e consegue numa reta final chegar na última rodada como líder, 2 pontos à frente, dependendo apenas de si mesmo e ainda de quebra ultrapassando o número de gols marcados pelo Arsenal. O Arsenal foi durante a maior parte da temporada, até mesmo diante da reta final, o time que tinha sofrido menos gols, o time com mais gols marcados e ocupou a liderança por boa parte do tempo também. Mas na reta final, o City consegue alavancar uma sequência de bons resultados, incluindo goleadas, e consegue agora chegar aos 93 gols marcados contra 89 gols do Arsenal, ainda não sendo superior no saldo de gols, porque o Arsenal tem uma melhor defesa com uma certa vantagem, então o saldo de gols ainda é um fator a favor do Arsenal. O Arsenal ainda tem uma mais de saldo do que o City. Porém, a real é que pouco vai importar o saldo, né? Chegando na última rodada com o Arsenal enfrentando o Everton dentro de casa, que provavelmente conseguirá um resultado positivo, com o Everton que não disputa mais nada, que já escapou do rebaixamento, mais um City que enfrenta dentro de casa o West Ham, que também não disputa mais nada, e que, para piorar a situação do Arsenal, é um rival de Londres, assim como o City enfrentou o Tottenham na penúltima rodada. O West Ham também é um rival de Londres do Arsenal. O West Ham passa por um momento de extrema mudança e indecisão, um momento ruim. A saída do David Moyes é iminente, ele já foi, inclusive, já se tornou oficial de que o Moyes não vai ser mais o treinador do West Ham para a próxima temporada. O fato é, o City vai ganhar do West Ham, cara. É muito difícil imaginar que isso não vai acontecer. O City é um time muito sólido na sua ideia de jogo. Há muito tempo o Guardiola tá ali, há muito tempo ele tá com a maioria desses jogadores, até com jogadores que chegaram mais recentemente, como o Gvardiol, já está claramente adaptado até as ideias e até do que o Guardiola espera dele. Vide a gente analisar o Gvardiol fazendo gols nas últimas rodadas e sendo esse zagueiro de origem que está atuando lá atrás esquerda e pisando à frente quase que como um ponta. Os gols que ele tem feito, as jogadas ofensivas que ele tem produzido são de uma qualidade absurda para quem é um zagueiro de origem. Inclusive citado pelo Guardiola que eles contrataram o melhor ponta esquerda da atualidade. Mas é uma engrenagem perfeita. Com a volta do De Bruyne se tornou ainda mais criativa, com o Foden numa temporada de ser o melhor jogador dessa equipe, com o Haaland voltando a fazer seus gols e gols importantes, como nessa penúltima rodada, o City vence o Tottenham por 2-0 fora de casa, o que era uma grande esperança do Arsenal, porque o Guardiola tinha muita dificuldade de vencer o Tottenham jogando fora de casa. O City tinha uma sequência de resultados negativos contra o Tottenham, mas os 2 gols de Erling Haaland fizeram o City vencer por 2-0, num jogo que o Tottenham jogou bem, apesar da parte da torcida desejar que o Tottenham jogasse mal. O Tottenham é o maior rival do Arsenal, pelo menos eles se consideram assim diante do Arsenal. E, bom, ver um rival ganhar o título da Premier League ou ficar muito próximo de ganhar o título da Premier League por conta de um resultado que você produz não é ideal para nenhuma equipe, né? Não é o que boa parte das torcidas desejariam. E boa parte da torcida não desejava assim. Inclusive a gente viu a entrevista do Postecoglou antes do jogo falando que pelas mídias sociais ele analisava que 99% dos torcedores do Tottenham gostariam que o Tottenham perdesse esse jogo, mesmo deixando de alcançar a vaga na Champions, que ainda se tornaria possível caso vencesse o City. Com a derrota, o Aston Villa já está classificado para a Champions e o Tottenham jogará a Europa League. O Postecoglou ainda afirma que para ele não fazia sentido a torcida torcer contra o próprio time e que eles desejariam ganhar, e mostraram isso em campo. O Tottenham foi muito eficiente no primeiro tempo, conseguiu marcar muito bem o City, conseguiu produzir jogadas, teve algumas oportunidades, parou em boas defesas do Ederson. Um Tottenham que criou, que incomodou, que teve mais posse, mas que não fez o gol, né? E isso o City viria fazer no segundo tempo,
A jogada que se inicia com o Phil Foden, sendo mais uma vez super importante na criação do City, como foi na temporada inteira. Ele alça a bola no Bernardo Silva, o Bernardo Silva encontra o De Bruyne, que fornece mais uma assistência para o Haaland, 17 jogos na Premier, 10 assistências para o De Bruyne, uma temporada recheada de lesões, mas super interessante em números. O Foden sendo mais uma vez um jogador importante na criação, já que no segundo gol ele começa também a jogada que acha o Jeremy Doku para sofrer o pênalti que seria convertido pelo Haaland. E a gente tem que falar desses dois nomes, né? Se o City tem Rodri, se o City tem De Bruyne como jogadores fundamentais para o esquema, Foden e Haaland também deixam muita contribuição nesse time do Guardiola. O Foden faz uma temporada 23-24, onde ele assumiu o protagonismo do City em vários momentos na temporada, já que com a lesão do De Bruyne, que durou quase 4 meses, o Foden somou a função de meio atacante por trás do Haaland e ser o principal responsável pela criação desse time, e correspondeu, tanto ofensivamente fazendo gols, como sendo flecha como arco também, né? O Foden teve 51 jogos na temporada até aqui, restando a final da Copa da Inglaterra e o último jogo da Premier. 51 jogos, 25 gols, excelentes números do Phil Foden, 17 na Premier e 11 assistências, muito provavelmente, não, nem provavelmente, né? É a melhor temporada do Foden, sem dúvida nenhuma. E o Haaland, que por mais que deixou a desejar em momentos de mata-mata da Champions, na Premier como um todo ele foi muito sólido e mais uma vez vai ser, assim, dificilmente não será o artilheiro da Premier League, né? Tem vantagem em relação ao segundo colocado na disputa pela artilharia, resta uma rodada, são 43 jogos do Haaland na temporada, 38 gols e 6 assistências. Uma média de mais de uma participação em gol por jogo na temporada, são 44 participações e 43 jogos para o Cometa Haaland. Na Premier são 30 jogos, 27 gols e 5 assistências para o artilheiro da Premier League mais uma vez. É um time que cria muito, é um time que abafa muito, é um time que pressiona muito, tudo que o Guardiola faz desde que ele começou a ser treinador. E que faz dele, mais uma vez, produzir história. Ele está um jogo, a uma vitória ou até um empate, a depender do resultado do Arsenal, de se sagrar tetracampeão da Premier, coisa que ninguém conseguiu, nem Ferguson, nem Mourinho, nem Klopp, nem os treinadores históricos da década de 80 do Liverpool, nem em nenhum momento, nem nos primórdios da Premier League, que começa lá no final do século XIX, ninguém conseguiu. Então é um absurdo o que o Guardiola está fazendo. E na sua 14ª temporada como treinador, ele está prestes a conseguir o seu 11º título de pontos corridos da Liga Nacional. É muito impactante, passando inclusive só por 3 das 5 principais ligas: Bundesliga, Premier League e La Liga. Só foi treinador nessas 3 e em 14 títulos disputados ele consegue 11 praticamente. É um absurdo. De um modelo de jogo que funciona muito bem pontos corridos, de tomar a posse do adversário, não deixar que o adversário jogue e cansando o adversário rodada após rodada, ou os adversários no caso. O City está muito próximo de conseguir mais um título, que não dá para dizer que é injusto, né? Não dá em momento nenhum para dizer que é injusto, por mais que eu estivesse, inclusive, querendo que o Arsenal ganhasse esse título nessa Premier, mas não dá para dizer que é injusto que o Arsenal perca. Por mais que o Arsenal tenha tido o melhor ataque e a melhor defesa pela maior parte da temporada, por mais que o Arsenal tenha sido extremamente convincente e ainda melhor do que foi na temporada passada, o City lhe dá a sensação de que você não pode tropeçar. O City não deixa você tropeçar. Foi o erro que o Arsenal cometeu, né? Nas rodadas finais, o Arsenal faz uma reta final de Premier League extremamente interessante, gente. Se a gente pegar as últimas 7 rodadas de Premier, vamos lá. O Arsenal vence a última rodada agora contra o United fora de casa em Old Trafford, gol do Trossard. Resultado super importante e difícil, por mais que o United, a gente saiba da crise que vive. Não é fácil um clássico como esse, ainda com a pressão de precisar vencer para buscar um título. Vence o Bournemouth por 3-0 em casa, vence o Tottenham no clássico por 3-2 fora de casa, faz um 5-0 estrondoso no Chelsea do Pochettino. Aí tem a vitória fora de casa contra o Wolverhampton por 2-0, e aí entra o momento do último tropeço que deve sagrar o City campeão, que é contra o Aston Villa dentro de casa, perdendo por 2-0 com 2 gols nos últimos 10 minutos de partida, né? Foi o vacilo do Arsenal. Mas é compreensível, porque no momento da temporada, o Arsenal enfrentou o Aston Villa entre as 2 partidas de Champions contra o Bayern, pelas oitavas de final da Champions. Na primeira ele empata em 2-2 fora de casa e viria jogar em casa, mas antes enfrentando o Aston Villa. Ainda assim joga com um time extremamente titular, time completamente titular, buscando não deixar chance pro azar, né? Até porque precisava do resultado fora de casa contra o Bayern, não descansou ninguém. E perde para um Aston Villa extremamente competente do Unai Emery, que confirmou nessa rodada a vaga na Champions.
mas que essa derrota causa inegavelmente o que deve ser mais um título de Premier do City. Um time que não te deixa tropeçar, praticamente. O City que foi campeão com o Liverpool, por exemplo, fazendo 97 pontos, e o City ainda assim conseguiu ser campeão. Agora com o Arsenal, que deve fazer 89, o City vai voltar a ser campeão, bem provavelmente. Resta uma vitória no Etihad Stadium contra um time que não quer mais nada, contra um time que é rival do Arsenal e contra um time que tem uma temporada difícil, teve uma temporada difícil, já tem um treinador que vai deixar a temporada final dela. Então tudo indica que o City vai mais uma vez conquistar o título diante da sua torcida. É uma pena para o Arsenal, mas é mérito completamente compreensível e justo do Manchester City. Aguardemos que domingo a gente deve vir falar do City campeão. Muito obrigado a você que assistiu. Se você está por aqui até agora, valeu, te agradeço de verdade. Se inscreve no canal se você chegou por aqui agora, tamo junto. Compartilhem para mais gente chegar na nossa família. Valeu, tchau.